Aí depois que aparecer na tela de vocês, ó, tá gravando agora. Todo mundo que for entrar já vai ver que tá gravando. Então, em vez de fazer, ao invés de fazer como eu pedi nas últimas semanas, para vocês botarem o nome completo e o nome do curso na frente, coloque só o nome completo de vocês, porque o curso já é na sala de informática, não há necessidade de botar o nome do curso. Aí botem o nome de vocês aí para ficar o registro. Pode botar agora que já está gravando. Todo mundo vai botando aí, enquanto eu inicio a apresentação, preparo a tela aqui para fazer a apresentação. Até o final do horário, eu vou tirar um tempinho para fazer uma chamada pelo nome de vocês, para ver se vai ter alguém daquela turma que entra na sala e vai merendar, vai assistir televisão. Espero que não tenha, né? Essas aulas remotas, elas têm que ser levadas a sério, porque a gente não tem ainda nenhuma previsão de quando é que as aulas presenciais irão voltar. Não, eu entendo que tem gente que sai da sala por causa do problema da internet, falta de energia. Por isso mesmo que eu não estou sendo muito rigoroso, viu, Alex? Eu compreendo essa questão aí, tá bom? Bom, vocês estão vendo minha tela aí já? Me confirmei. Sim, professor. Beleza. Bom, Sim. vamos lá. Eu vou abrir agora. A partir de agora, não adianta vocês mandarem mensagem que eu não irei visualizar. Então, vou voltar aqui lá no início do capítulo. Mudei até o fundo, né? O fundo do slide. E eu acresci algumas coisas, eu acrescentei algumas coisas que lá naquele outro slide, não, na sequência do capítulo do livro, não tem, né? Por exemplo, essa última parte aqui, os agentes geológicos, né? Os internos, os agentes tectônicos, né? Já os agentes geológicos, internos e externos. E vai ver no final do capítulo essa parte aí. Eu tinha falado na semana passada para vocês sobre a origem da Terra, né? A ideia de que era imensa bola de fogo, que surgiu depois, o universo, né, segundo a teoria do Big Bang, há 15 milhões de anos, era uma imensa bola de fogo, o universo teria surgido com uma grande explosão da matéria que estava super concentrada, o planeta começou a passar por um processo de resfriamento, e esse resfriamento deu origem à formação das esferas terrestres, que, se eu não me engano, foi uma das últimas partes que eu falei para vocês, foi das esferas terrestres. Me confirmem, eu já havia falado da formação das esferas. Aí eu estava procurando uma imagem na hora lá, que eu apresentava a aula para vocês, semana passada, que era essa imagem aqui. E é como a Terra era em seu estágio inicial, quando as esferas se formaram. Ao tempo em que a crosta se resfriava, ia liberando gases e vapores, e eram espalhadas por quase toda a superfície terrestre, erupções vulcânicas, porque ao tempo em que ia haver esse processo de resfriamento da Terra, a crosta ela ainda era muito fina, e então ela era fragilmente rompida pela pressão do magma que havia de dentro para fora. Então havia vulcões espalhados por toda parte. E aí a liberação de gases e vapores desses vulcões aqui, ó, como vocês podem observar na imagem, ia contribuindo para formar a atmosfera. Chegava um ponto que essa atmosfera ficava saturada de vapor d'água, e isso fazia com que ocorressem chuvas. Essas chuvas, ao mesmo tempo, contribuíam para resfriar a crosta ainda com temperatura aquecida. Esse calor da crosta contribuía para evaporar mais água, para deixar a atmosfera mais saturada, para chover mais, e chovendo mais, esse processo iria se repetir, né? É um processo cíclico, além de que a água das chuvas torrenciais, que aconteciam de forma contínua, prolongada e com intensidade, iria se acumulando nas áreas mais rebaixadas do planeta, tendo em vista que o planeta ele não era planinho, né? Ele era cheio de rugosidades, cheio de altos e baixos. Nas áreas mais rebaixadas do planeta, era onde havia esse acúmulo da água que originou a hidrosfera, tá certo? Então, essa figura, ela resume bem, numa só imagem, esse processo de formação das esferas terrestres.
Essa parte das eras geológicas, eu queria que vocês abrissem o áudio aí e fossem me confirmando se a gente já viu, né? Essa parte é das eras. Tem gente querendo entrar. Deixa eu ver aqui quem é. Hoje, por que não estou pra cá? Peraí. Querendo entrar aí. Cleiton. Cleiton, coloque seu nome aí no chat como forma de controle de frequência, certo? Então, voltando aqui, o slide. Então, vamos lá. As eras geológicas, eu tinha mostrado uma outra figura lá. Aí, nessa mudança de slides que eu fiz, eu mantive uma figura aqui que eu achei interessante. Aí, aqui, ó, tem um resumo dos principais eventos geológicos ocorridos em cada era. Eu até já passei questões para vocês. Me confirmem. Tem umas questões que falam disso aqui, não tem? Professor, teve. Tem sim. Sim. Ok. Tem alguém que falou com a voz aí bem cansada, de que está acordando. Não consegui identificar quem era. Jean? Foi não, achei. Essa é a voz de uma. Vamos lá. Voltando aqui para o slide. Aí, essa imagem aqui também eu havia mostrado para vocês, só que era uma outra tabela. E é mais ou menos é o equivalente àquela tabela, né? As eras, lembrem, não esqueçam que a coluna geológica do tempo, ou essa tabela que indica as eras geológicas, você deve fazer a leitura delas de baixo para cima. Você tem aqui, ó. A primeira é a pré-cambriana, 4 bilhões de anos atrás, 4,5. Na verdade, ela durou. Ela durou 4 bilhões de anos, né? Que foi de 4,5 até meio bilhão. Aí, a Paleozoica, a sequência dos períodos também só tem que ser de baixo para cima, né? Aí aqui tem os principais eventos geológicos, no caso da pré-cambriana, formação dos escudos, surgimento das primeiras formas de vida mais primitivas, na verdade. Na Paleozoica já houve uma grande evolução, surgimento de outros tipos de seres vivos, né? De animais, répteis, peixes, vegetais. Essa parte da biologia eu não vou entrar nela. As eras do gelo, formação do Pangeia, né? Foi na Paleozoica. As florestas que, ao serem soterradas, deram origem às reservas de carvão mineral que a gente conhece na atualidade. Na Mesozoica, um evento geológico aqui deveria aparecer, divisão do Pangeia, né? Apareceu mais a questão do período que os dinossauros surgiram, período que eles foram extintos. Aí, na era Cenozoica, nos últimos 70 milhões de anos, aqui houve a formação das grandes cadeias de montanhas do planeta, né? E os continentes, já com a Pangeia dividida, passaram a assumir um formato parecido com o que a gente encontra nos mapas mundos de hoje. E as últimas glaciações, no último período da Era Cenozoica, e o homem, como eu falei lá naquela outra tabela que eu havia mostrado para vocês, lá indicava a, a coluna geológica do tempo dentro de uma escala de 24 horas. Aí eu havia dito para vocês que o homem é um habitante bem recente da Terra, né? E de fato é. Considerando todo o tempo da história da Terra, que é de bilhões de anos, o homem só está presente no último milhão de anos. Se eu não estiver enganado, eu quero que vocês me ajudem aí, eu iria iniciar ou já tinha falado sobre a estrutura interna da Terra? Me ajudem aí. Eu não me lembro. Você já falou. Já falei, né? Falei, né? Explicou sobre essa imagem, só que aí voltou a continuar o resto do conteúdo a partir daí. Peraí, eu expliquei a composição da estrutura interna, não expliquei? Sim, Ou sobre eu ia... o interno ser com níquel e ferro e tal, tudo derretido. Isso, beleza. Então, eu falei da divisão núcleo interno e externo, manto inferior superior e crosta oceânico, continental, cial, cima, né? Isso aí foi falado, né? Beleza. Eu tinha falado sobre os tipos de rochas também para vocês? Ou não? Não.
Beleza, então. Então, eu vou... E essa parte de bases geológicas ou estruturas geológicas também, não tinha falado, não? Ou já? Tem mais alguém aqui querendo entrar na sala? Murilo Pereira Veloso. Tem dois Murilos, né? Murilo Veloso, bote seu nome aí no chat para que a gente tenha um controle. Quando a internet estiver ruim, para você saber se o problema é a sua internet, você tem que abrir o seu áudio e dizer que está travando. Aí os colegas vão dizer que está travando também. E aí, se estiver travando para todo mundo, eu paro. Hoje pela manhã, em uma aula em outra turma, a minha internet caiu. Fiquei mais ou menos. Foi rapidinho, voltou. Acho que não durou nem um minuto. Então, se estiver travando aí, você tem que se manifestar para saber se o problema é que se o problema for na minha, eu tenho que parar, certo? Vai botando lá o teu nome aí, o Murilo que entrou depois, o Murilo Veloso, eu acho que é Veloso. Vamos lá. Então já passou um bom tempo aqui, vamos retomar o conteúdo de onde nós paramos. Então vamos lá. Antes de falar sobre as bases geológicas, eu quero falar sobre os tipos de rochas que vocês me disseram que eu não expliquei ainda. Então vamos lá. Ó, assim como a quantidade de partes que compõem a estrutura interna da Terra são três, os tipos de rochas também são três. Nós temos as rochas magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Como o próprio nome diz, as rochas magmáticas, elas são rochas formadas através do resfriamento do magma. Elas também são conhecidas como rochas ígneas. Opa, peraí, deixa eu fazer uma pequena alteração aqui. Magmáticas ou ígneas, esse nome aqui. Vou deixar um negócio mais bonito, mais técnico, certo? Apesar de que no material que eu enviei para vocês não tem esse termo aqui, mas se vocês encontrarem ígneas, é a mesma coisa que magmáticas. Então, elas se formam quando o material magmático se resfria. Agora, tem um detalhe muito importante a saber. O material magmático, ele se resfria de duas maneiras, podendo ser um resfriamento lento ou um resfriamento rápido. Podendo ser um resfriamento interno à crosta, que aí, quando o resfriamento das rochas magmáticas, quando o resfriamento do magma ocorre interno à crosta, a gente diz que as rochas são intrusivas. É só lembrar aqui, ó, é dentro, intrusivas, o processo de resfriamento é interno. E extrusivas é com resfriamento externo. Ou seja, o que é esse resfriamento externo? O material magmático ele se resfria na superfície. Na superfície. Para entender melhor isso aqui, deixa eu mostrar esta imagem para vocês. Prestem muita atenção. O que é isso aqui? É um vulcão, certo? O vulcão, as principais partes que compõem o vulcão. Você tem o formato do vulcão aqui, que parece um cone, ó, formato meio que cônico, é porque eu dei uma alongada nessa imagem aqui, aí ele ficou mais aberto aqui horizontalmente, mas ele tem um formato mais estreito, que eu alterei a forma dessa imagem. Você tem, portanto, o cone vulcânico, você tem a boca do vulcão, no dizer popular, na verdade é o que a gente chama de cratera, certo? E tem essa passagem aqui, que a gente chama de chaminé vulcânica, que é onde se tem a ligação da cratera do vulcão com a parte do manto, que se liga ao manto. Esse bolsão aqui, contendo magma, você chama de câmara magmática. Câmara magmática. Então, como é que pode ocorrer o resfriamento lento ou rápido do material magmático? Vamos lá. Imagine uma erupção vulcânica. Normalmente, quando o vulcão está inativo,
não se observa nada disso aqui, ó. Quando ele está inativo, todo esse material aqui do magma, ele se resfria e endurece, inclusive a cratera. Ele resfria, endurece e fica a rocha bruta lá, consolidada. Aqui também, até embaixo. Até o ponto que tem um contato aqui na câmara magmática, que tem contato com o magma, embaixo da crosta. Esse material aqui, se o vulcão estiver inativo, ele vai, depois de um longo período, quando eu falo longo período aí, não é questão de meses, não, considere o tempo geológico. Quando eu falo tempo geológico, período longo, é de milhões de anos, tá? Então, ele vai se resfriando muito lentamente, por quê? Porque ele está aqui dentro a uma alta temperatura. E o que está muito quente se resfria, mas esse processo de resfriamento é lento. E por ser um processo de resfriamento lento, o tipo de rocha que vai se formar será uma rocha diferente do que quando ocorre um resfriamento rápido, certo? O resfriamento interno, ele é lento, por quê? Porque não tem contato com a temperatura ambiente, a temperatura externa. Quando ocorre uma erupção vulcânica, a primeira coisa que acontece, aqui está tudo solidificado, petrificado, virou rocha, o magma vai exercer uma pressão de dentro para fora, o vulcão que estava inativo, ele começa a ter fissuras, pequenas rachaduras, e começa a exalar uma fumaça aqui. O primeiro sinal de que um vulcão pode vir a entrar em erupção é ele liberar fumaça, um cheiro muito forte de enxofre, é um material que compõe essas substâncias, né? Aí, quando a pressão vem muito forte de dentro para fora, essa cratera é rompida, voa bloco de rocha a uma distância muito grande e começa a haver o derramamento de lava. O magma, quando chega à superfície, você chama de lava. Não é larva, não. Larva é do mosquito aí. É lava, L-A-V-A. Que não é do verbo lavar, é a lava do vulcão. Então, essa lava, ela vai escorrer, vertente abaixo aqui do vulcão, e vai se depositar em áreas mais baixas. Se o vulcão, se a atividade vulcânica for muito intensa e houver um grande derramamento de lava, essa lava pode se espalhar por uma extensão muito grande e pode modificar completamente a paisagem. Vamos imaginar um cenário catastrófico, hipotético. Digamos que lá no Morro da Santa fosse um vulcão inativo, aí em Paulistana. Aí, depois de milhões de anos inativos, o vulcão entrou em erupção, ele que estava adormecido, e derrama uma imensa quantidade de lava, e essa lava se escolhe e vai para as áreas mais baixas das adjacências do morro, e aí, onde tem um açude hoje, vai ficar tudo preenchido por material magmático. Seria isso que aconteceria. Então, se ali fosse um vulcão e ele entrasse em intensa e prolongada atividade vulcânica, esse material magmático iria se depositar, se acumular nas áreas mais rebaixadas que ficam ao redor. Então, aquela rocha, aquele material magmático, a lava do vulcão, ela está em contato, ela está numa temperatura altíssima, de milhares de graus. Mas como ela entra em contato com a temperatura ambiente, que pode ser 30 graus, 40 graus, ou se for num país muito frio, pode ser a temperatura negativa, e aí essa lava do vulcão muito quente, ela vai se resfriar relativamente rápido. Mais gente entrando. Vamos lá. Valdizar Alves Feitosa Júnior. Valdizar, quem mais entrou agora, bote o nome. Então, o processo de resfriamento da lava do vulcão vai ser lento. Então, vai gerar um tipo de rocha chamada rocha magmática extrusiva, porque o resfriamento foi externo. Quando o resfriamento é interno, aqui, ó, embaixo dessa estrutura do vulcão, aí a gente vai chamar de rocha magmática intrusiva. Na prática, como é que essa rocha se diferencia? Porque o processo de resfriamento de uma é lento, é interno, e da outra é rápido, porque é externo.
Aí a diferença aqui, ó. O granito que está aqui nessa imagem, os dois tipos de rocha aqui são magmáticas. Só que o granito é uma magmática intrusiva, o resfriamento foi lento, e o basalto é uma magmática extrusiva, o resfriamento foi rápido. Tem diferença entre esses dois blocos de rocha aí? Eles percebem diferenças? Quais são essas? E se percebem, quais são essas diferenças? Me digam aí. Vamos lá, meu povo. Professor, esse de granito seria Sim. mais duro? Não é nem o principal diferencial, nem a questão da resistência. Eles devem ter diferenças com relação à resistência. Se o geólogo é quem pode explicar isso com maior riqueza de detalhes, mas eles têm diferenças em relação à resistência, à dureza. Agora, a principal diferença, que é bem evidente aí, é a forma como os cristais do magma se consolidaram. Aqui você percebe um aspecto homogêneo, ou seja, o bloco de rocha ele está todo igual, está todo igual. Os cristais, como o material magmático passou por um processo de resfriamento rápido, os cristais não tiveram tempo para se juntarem, para se aglomerarem, como aqui no granito, que o resfriamento foi muito lento. Lá no granito, os cristais de coloração mais clara foram se aglomerando, se juntando, se reunindo. Por isso ficaram esses pontos maiores, essas bolotas esbranquiçadas maiores, outras escuras, outras em tonalidade intermediária. Fica um aspecto todo pingado aqui, ó. Por quê? Porque como o processo de resfriamento foi muito lento, houve tempo suficiente para que esses cristais se reunissem, se aglomerassem, se juntassem. Coisa que não aconteceu com o basalto. O basalto, o resfriamento é muito mais rápido, não houve tempo suficiente para que esses cristais se reunissem, se aglomerassem, se juntassem. Por isso, o aspecto mais homogêneo do basalto e o aspecto mais heterogêneo do granito. Ah, professor, você está dizendo em granito, basalto, me dê um exemplo na prática de onde é que eu posso ver, visualizar esses dois tipos de rochas magmáticas. É fácil. Nos banheiros do IFP, aquelas bancadas das pias e aquelas divisórias do, dos, como é que eu posso chamar? Dos vasos sanitários, né? Aquelas divisórias que tem lá entre os mictórios no caso do banheiro masculino, que o feminino não tem mictório, não deve ter, eu nunca entrei, mas não deve ter, aquelas divisórias dos mictórios ou de um vaso sanitário para outro, de um box, daquele do banheiro para outro. Ali é granito. Se eu não me engano, é um granito natural, porque é possível fazer uma laje daquela de forma artificial, mas ali eu acho que é granito de verdade mesmo, que foi extraído em alguma jazida, e a empresa fez a extração, ela vai e corta lá um formato meio que de paralelepípedo, aí depois, numa marmoraria, eles usam uns equipamentos mais aprimorados que cortam em frações, em pedaços mais finos, depois eles vão lixar e polir, até ficar meio brilhoso, lisinho, do jeito que a gente encontra nas mesas dos laboratórios, nas divisórias do banheiro, enfim. Ou na casa da gente, né? Aqui, por exemplo, tem uma banca, onde eu boto uma pia que tem isso, né? Deve ter na casa de vocês também. Então, é o granito. É um tipo de rocha que, inclusive, é muito comum, né? E ela é relativamente barata comparado com outras rochas semelhantes que se usa para fazer essas coisas, né? Mesa, bancada de pias, batente de janela, piso, enfim. Algum tipo de revestimento, tá? O basalto vocês têm em abundância aí em Paulistana, talvez só não saibam que aquilo é basalto, mas essa rocha escura do calçamento de Paulistana, que tem na maior parte das ruas aí de Paulistana, uma rocha com formato de paralelepípedo, aí é o basalto, é uma rocha que se resfriou na superfície. Em algum lugar, re- é, em algum lugar foi retirada esse paralelepípedo,
às vezes ele está recoberto por sedimentos, porque a formação do basalto requer um derramamento vulcânico, só que ao longo do tempo geológico, muitas áreas que tinham derramamento de material vulcânico foi recoberto, né? Aí, depois de muito tempo, o processo erosivo descobre, deixa a amostra na superfície esse material. E é justamente nessas áreas que ocorre a extração desse tipo de rocha para fazer pavimentações de ruas e calçadas, tá? Então, aí é o basalto, essa rocha que vocês têm aí nas ruas de Paulistano, tá? Voltando aqui para o slide dos tipos de rochas, para a parte conceitual. Eu vou deixar as rochas sedimentares para o final, porque eu quero falar agora. Aliás, não, vou seguir a sequência aqui. Rochas sedimentares. Como o próprio nome está dizendo, rochas sedimentares são rochas que se formam é, pela, pelos sedimentos de outras rochas. Mas como é que ocorre? Como é que surgem os sedimentos dessas outras rochas? Uma rocha que já existe, que pode ser uma magmática, pode ser uma metamórfica, ou pode ser até outra rocha sedimentar, porque qualquer rocha está sujeita ao processo de desgaste. Desgaste e com que os minerais que a compõem vão saltando, vão se desagregando. Processo de desagregação, eu posso até acrescentar uma parte aqui, deixa eu só, opa, vou acrescentar aqui uma que eu não coloquei, só para uma coisa que acontece, porque depois que há o desgaste de uma rocha, o grãozinho de areia que se solta de uma rocha, através do processo de desgaste, o que acontece com ele? Ele é transportado. Depois que ocorre o transporte, ele se deposita em algum lugar. Depois que há uma deposição, eu vou colocar aqui ainda outra informação. Já estou colocando duas informações novas aqui, peraí. Puxa, cadê? Deposição, acumulação. Pronto, agora sim, está tudo completinho. Acumulação, ó, primeira coisa, a rocha desgastada, a rocha pré-existente, seja ela magmática, metamórfica ou sedimentar, ela é desagregada, desgastada. O material que foi desagregado, desgastado, é transportado. Esse material vai se depositar em alguma área rebaixada. Esse material que se deposita, ele é acumulado em várias camadas, né? E depois que ocorre essa acumulação, o peso dessas várias camadas de rochas sobrepostas umas às outras faz com que esse material fique compactado. E essa compactação endurece esses sedimentos, dando origem, portanto, a uma rocha sedimentar. Portanto, é uma rocha formada por essa sequência, por esses processos que ocorrem em sequência: a desagregação da rocha já existente, transporte do material desagregado, deposição, acumulação e compactação, né? Inclusive, dependendo do tipo de material que compõe a rocha, esses sedimentos, ao entrarem em compactar esses sedimentos, formando assim as chamadas rochas sedimentares, certo? Aí as rochas, tá? E podem ser essas aqui, ó, detríticas, quando a rocha é formada por detritos de outros tipos de rochas, né? Elas podem ser rochas orgânicas e podem ser rochas químicas. Eu vou explicar em figuras essas diferenças. Vou passar para essa figura aqui, ó. Vocês sabem o que é argila? Me falem aí, alguém fala aí, alguém abre o áudio, por favor, conversem comigo, conversem comigo. Professor, Não. a internet do senhor está Oi. travando.
Minha internet tá É, travando? Pera aí. Vamos dar um tempinho aqui para ela. Vamos dar um tempo. Melhorou? melhorou, é por conta que assim, nós tínhamos perdido algumas partes do que o senhor tinha falado bem aí no tipos de rocha. Até onde vocês acompanharam? Acho Até que que parte? foi no final de bacias sedimentares. Não, no final de rochas É, sedimentares. rocha. Pera aí. Aqui, no final de rochas sedimentares, não foi isso? Já normalizou para todo mundo? Sim, Já normalizou? sim, Beleza. aqui Porque, na sim. verdade, o tempo que ficou ruim foi essa minha internet que eu mudei ela não é 100% não, mas ela, quando eu perco o sinal, é rapidinho ela volta. A outra que eu tinha que deixava na mão por horas. Mas eu estava falando isso aqui, ó. Assim como as rochas sedimentares, as magmáticas, se dividem em dois tipos, as sedimentares também se dividem, só que em três tipos. As detríticas, que se formam pelo acúmulo de detritos de outras rochas, as orgânicas, que se formam pelo acúmulo de material orgânico, né, que posteriormente passa por alterações químicas, e as rochas químicas. Aí eu vou mostrar em figuras essas diferenças. Primeiro aqui, ó, são exemplos de rochas detríticas. Então, vocês sabem que é argila. Para quem não sabe o que é argila, é aquele material, na linguagem popular se chama de barro. Na geologia não existe o termo barro, mas o que é aquele material que quando chega o período chuvoso e começa a chover e o chão fica molhado e você cansa o seu calçado, aquilo ali é argila. Quando você caminha por um lugar de terra, na cadeira está desmontando aqui, você caminha por um lugar, por um chão de terra, que começa a grudar uma lama na sola do seu chinelo, do seu sapato, do seu tênis, ali é um material argiloso. Como as partículas de argila são muito pequenas, quando elas se molham, elas criam um grau de agregação muito grande entre essas partículas, e é por isso que ela cola no calçado, no pneu da moto, no pneu da bicicleta, no pneu do carro, forma um lamaçal danado. Inclusive, é de argila que se faz alvenaria, tijolo, famoso tijolo, alvenaria, adubo, telha, cerâmica, esses objetos artesanais, vasos, essas coisas, panelas, aqui façam essas coisas artesanais de argila, decorações, enfim, os potinhos e tudo mais. Então, quando a argila ela é compactada, quando ela é acumulada, ela é desgastada, né, de outra rocha que já existe, o material é transportado, é depositado, é acumulado e se consolida, vira rocha, passa por um processo que a gente chama de diagênese, né, que é originar a rocha, aí vai formar uma rocha chamada argilito. Vem de argila, ito é rocha. Argilito é a rocha de argila. É a rocha formada pela compactação da argila, certo? A areia, ela tem uma granulação bem maior do que a argila. O professor de geologia vai dizer para vocês quantas vezes maior é a areia em relação à argila, né? Aí ela passa por um processo similar, né? Acumula, desgasta, transporta, deposita, acumula e compacta, consolida. Aí vai virar o arenito, que nada mais é do que a rocha de grão de areia. Elas podem ter uma dureza, um grau de compactação das suas partículas muito grande, e pode acontecer, às vezes, desse grau de compactação não ser tão intenso assim. Às vezes, em beira de riacho, em beira de rio, você encontra os blocos rochosos que você consegue. Lá onde o povo escreve, bota lá, Mariazinha e Joãozinho estiveram aqui na data tal. O povo gosta de escrever. Ali é uma rocha de areia, é um arenito.
E quando o material, o detrito que se transforma em rocha, ele tem uma dimensão bem maior do que a argila e do que a areia, nesse caso são os pequenos blocos, né, chamados de balastros. Quando ele passa por um processo de sedimentação, de compactação, você chama isso de conglomerado. Nesse caso aqui, ó, você tem blocos maiores, blocos de tamanho médio, blocos menores, pode ter areia e pode ter argila. É uma mistura de vários materiais que se acumulam, se compactam, virando uma rocha sedimentar. Ficou claro essa explanação aí sobre as rochas sedimentares detríticas, que aqui são só as detríticas. Agora eu vou falar sobre as rochas sedimentares químicas. Isso aqui é o quê? Vocês olhando para essa imagem, imaginam que seja o quê? Hum? Ei, vocês estão me ouvindo? Uma caverna? É uma caverna. Aí na caverna tem esses negócios pontiagudos de cima para baixo e de baixo para cima. Que ficam do teto em direção ao chão, ou seja, crescem de cima para baixo. Não confunda, ó, é estalactite. E as que crescem pelo acúmulo, né, de baixo para cima, é estalagmite. É muito fácil confundir. Cuidado, não confundir. Primeiro, para ver esse tipo de rocha sedimentar química, é necessário que seja um ambiente que tenha muita umidade. Em lugar seco não vai ter isso aqui. A estrutura o material que compõe essa rocha aqui, primeiro uma caverna não surge do nada, ela surge a partir da dissolução de sais que formam a rocha. À medida em que a água vai penetrando, vai infiltrando e vai dissolvendo esse material vai tender a abrir uma abertura no meio da rocha. Aí essa rocha vai se dissolvendo, a água vai escorrendo, vai pela gravidade correndo para as áreas mais baixas, aí vai criar essa abertura aqui dentro do chão, ou dentro de uma rocha, né? Que é a caverna em si. Nem estalactites e estalagmites do jeito como estão sendo apresentadas aqui. Tem algumas que o tipo de mineral que compõe a rocha é um pouco diferente, então ela não favorece esse processo de formação. E também, se não houver tanta água disponível no ambiente, não vai favorecer a formação desse tipo de estrutura, né? Porque pode acontecer de uma caverna ter se formado num local onde, num passado muito distante, chovia muito, era um ambiente úmido, depois esse ambiente ele passou por transformações climáticas. E aí passou a ter outras características, né? Nesse caso aqui, oi. Sim, pode Tem algum falar. caso delas se encontrarem, a estalagmite e a estalactite, elas se formarem em um só? Pode acontecer. Pode sim, pode. Ela forma uma espécie de coluna. Quando elas, inclusive nessa imagem aqui, tem umas que estão bem próximas. Se elas estiverem crescendo de cima para baixo a estalactite, de baixo para cima a estalagmite, justamente no mesmo ponto, elas vão se unir e formar uma espécie de coluna, tá? Aí, por que aqui é uma rocha? O processo que vai atuar aqui na formação dela é o processo químico, é o quê? É a água dissolvendo os sais aqui no teto da caverna. Aí o que acontece com esse sal? Vai ter uma gotinha, começa tudo com uma gotinha lá no teto da caverna, com a presença de água. Aí essa gotinha, ela vai se formando, vai crescendo, vai aumentando a quantidade de água, porque tem água infiltrando de cima para baixo, da superfície em direção ao interior do solo, e essa gotinha vai pingar. Tchum! Quando pinga, uma parte dos sais dissolvidos lá na gota vai acumular no piso da caverna e outra parte fica acumulada lá, não pinga completamente. Aí isso vai acontecendo de forma sucessiva, prolongada, contínua. Então,
essa gota ela vai crescendo e acumulando material de cima para baixo, formando a estalactite, e onde vai pingar no piso da caverna, estalagmite. Podendo, quem foi que perguntou aí sobre a possibilidade de se juntar? Alex. Quem foi? O Alex. Então, Alex, dependendo do tempo e das condições de umidade, do tipo de material que compõe toda essa estrutura rochosa da caverna, pode haver sim a junção da estalactite com a estalagmite, forma de rocha química. Agora eu vou passar por outro tipo de rocha sedimentar, que são as rochas sedimentares orgânicas. Quem sabe o que é isso aqui? Tem umas pistazinhas aqui no fundo, ó. Carvão O mineral? que é isso aqui? Carvão mineral. Aqui, pela tomada que se tem da imagem, o trator está menor do que a mão do cara, parece que é de brinquedo, mas não é. Por conta da posição, é uma ilusão ótica da foto, da forma como a foto foi feita. O trator está distante, os caminhões aqui, aí está aparentemente menor, mas isso aqui é uma jazida de extração de carvão mineral. Nós vimos lá que na era paleozoica existiram imensas áreas de florestas, e essas áreas florestadas, elas, ao longo do tempo geológico, foram soterradas. E esse material de origem vegetal, não confundam carvão vegetal com mineral. O mineral, para ele se formar, é necessário todo um processo geológico, né, que dura milhões de anos. O vegetal foi comprimido, foi compactado, foi submetido a uma temperatura muito elevada, a grande profundidade, e esse material de origem vegetal se transformou quimicamente, virando essa rocha escurecida, cinza escura a preta, chamada carvão mineral. O carvão vegetal nada mais é do que Professor, madeira professor, que passou por... Sim, tá sim. travando. Tá. Continua O, travando, deu uma parada. o senhor tava falando do carvão, sobre o desenvolvimento dele no mineral, que leva milhões e milhões de anos, aí começou a travar. Eu Tá acredito que certo. não seja minha E agora? internet. Continua travando minha voz? Agora normalizou. E tá travando. Tá travando para mais alguém aí? Alguém fale aí, por favor. Também. Tá, professor. Normalizou? Aqui também tá travando de vez em quando. Normalizou? Até Agora tá E nesse exato momento? Agora sim, agora tá normal por enquanto. Agora tá normal pra mim também. Certo, pois eu vou retomar aqui de onde acho que quem foi que falou, não sei se foi o Alex, de onde nós paramos. Ó, estava falando o seguinte, que o carvão mineral, para ele se formar, é necessário todo um processo geológico, que é o quê? As florestas, imensas florestas existentes lá na era paleozoica, elas foram soterradas, foram recobertas por várias camadas de sedimentos, foram submetidas a uma intensa pressão, uma elevada pressão do peso dessas camadas de sedimentos, e a uma temperatura elevada dessa profundidade em que esse material soterrado ficou. E esse material de origem vegetal, submetido a enorme pressão e temperatura, ao longo de todo esse tempo, ele foi alterado quimicamente, dando origem ao carvão mineral, que é uma rocha. Parece uma pedra, uma rocha. Que é uma rocha de fato, só que a origem dele é essa transformação do material orgânico vegetal em material mineral. Já o carvão vegetal, estou falando disso só para vocês não confundirem, o carvão vegetal, ele uma madeira parcialmente queimada. Não sei se alguém já viu como é que faz carvão. Você faz uma caíra, enterra uns pedaços de madeira lá, e muita gente faz enterrada. Ateia um fogo e diminui a entrada de oxigênio naquele fogo. Então, a madeira vai queimando bem lentamente.
Por isso é que o carvão fica com aquele aspecto lá, só começou a queimar. Na verdade, é uma madeira parcialmente queimada, o carvão vegetal, tá? Então, é um exemplo de rocha sedimentar orgânica. Aí, as rochas metamórficas, eu vou terminar logo essa parte de rochas, o tempo está acabando já. Vamos dar uma acelerada aqui no tempo. A rocha metamórfica. A palavra metamórfica vem de metamorfose, e metamorfose é transformação. Ou seja, a rocha metamórfica, ela se forma pela transformação de outra rocha que já existe. Essa outra rocha que vai ser transformada pode ser magmática, pode ser sedimentar, ou pode ser outra rocha metamórfica. Professor, e o que vai causar essa transformação? Pressão exercida pelo peso de várias camadas de rochas sobrepostas. Então, a uma grande profundidade, você tem uma pressão de várias camadas de rocha muito grande, e a uma elevada profundidade, você tem temperaturas elevadas. Então, a associação entre essa pressão de várias camadas e temperaturas altera quimicamente o mineral da rocha, e essa rocha se metamorfiza, ou seja, ela se transforma em outro tipo de rocha. Aí nós temos aquela figura aqui, ela elucida bem, esclarece bem esse processo de transformação, de metamorfismo, né, das rochas, desse tipo de rocha. Então, eu havia falado lá que a argila, quando ela se compacta, ela forma o argilito. Tem aqui o argilito, que é a rocha sedimentar, a rocha de argila. Então, quando ela é submetida a uma pressão e uma temperatura muito grande, esse material, essa rocha sedimentar, que é a argila, ela se transforma numa rocha sedimentar, metamórfica chamada xisto, que já vai ter outras características, outras condições de dureza, né, outra coloração, né, vai ter um outro aspecto. O granito, que é uma rocha magmática intrusiva, se formou internamente, portanto, um resfriamento lento, ele, ao ser submetido a essa pressão e temperaturas elevadas e ser metamorfizado, ele vai originar uma rocha chamada gneiss. Gneiss é um tipo de rocha que antigamente se usava muito para fazer revestimentos de parede, de fachada, de muros. E o calcário, que é uma rocha esbranquiçada de cor clara, a rocha, quando ele é submetido a essa transformação, ele vai originar o mármore branco. O mármore pode ser o mármore pode ser branco, pode ser preto. Quando o material que origina o mármore, ele tem uma cor escura, ele vai originar o mármore preto. O mármore preto é muito utilizado na construção. É a mesma coisa que se usa o granito, muita gente opta pelo mármore, porque o mármore, o preto, ele é esteticamente mais bonito do que o granito. Inclusive, o mármore ele é mais caro. Antigamente, as pessoas usavam muito mármore branco para fazer mesa, para fazer batente de janela, para fazer soleira de porta. O povo usava muito também para fazer sepultura, né, em cemitério, aquelas capelinhas mais trabalhadas. O povo que tinha dinheiro, né, fazia essas coisas aí, essas sepulturas mais trabalhadas com mármore branco. Hoje em dia, quase não se usa em ambiente residencial, porque ele suja muito, encarde com facilidade, porque por mais que a peça, a laje da mesa, da bancada, enfim, seja polido, né, mas ainda existem microporos que permitem que a poeira fique se impregnando e com o tempo o material fica encardido e não tem como limpar, né. Então, o valor de mercado e o uso estético, ele se diferencia, varia em função desses aspectos que eu ressaltei, tá certo? Alguma dúvida até aí? Alguém tem dúvidas? Bom, o nosso próximo tópico que eu irei falar falta pouca coisa agora para terminar o capítulo.
Falta falar das teorias geológicas e dos agentes geológicos. Aí a gente termina. Só que, como não vai dar tempo para prosseguir com isso hoje, a gente vai deixar essa parte aí para a próxima aula, para concluir o capítulo. Aí, agora eu vou fazer a chamada nominal. Agora eu vou saber quem é que está acompanhando a aula ou não. Vamos lá fazer rapidinho essa chamada aqui. Alex está aí? Aí quem for respondendo, que está presente, já pode sair da sala, viu? Alex, se quiser sair já pode. Tô aqui. Camila, Tô aqui. Cleiton, Eu. Tô aqui. ok. Daniel, ok, Camila. Pode já sair? Ediones, ok, Cleiton. Ediones está aí? E essa figura na sua identificação aí, Ediones? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou ver sua cara, rapaz? O Ediones está 2 vezes aqui, entrou 2 vezes, Ediones. Francinaldo. Presente. Francinaldo, o que é esse nada aqui que você botou na sua identificação? Aí foi no começo do ano, né? Eu não tive preguiça de trocar até agora. Pois troca, bote uma foto sua aí, faz uma produção e tira a foto. Giovana não tem foto. A minha acho que não tem também não. Só, Ítalo. Cadê o Ítalo? Presente. Jean, Carlos, Presente. Joelma, Presente. Jusileide, Presente. Cariele, Presente. Lara, cadê a Lara? Presente. Leila, Presente. Tá vendo? Luíde, Presente. Maria Núbia, Presente. Mailique, cadê Mailique? Mailique, foi passear, foi merendar, Mailique. Murilo Pereira Veloso, foi passear também, Murilo? Foi não. Murilo Sobreira de Castro. Presente. Paulo Vitor. Presente. Risael. Presente. Sara Sávia. Ok. Sara Lohane. Presente. Tayane. Presente. Vitória Cândida. Presente. Vitória Veloso. Presente. E Wanda. Wanda. Cadê? Wanda. É Presente. Wanda, né? Certo. Então, vocês que já responderam, podem sair aqui. Eu acho que Joel e Cariele, cadê? Leila. Leila respondeu, né? Tchau, tchau. Até mais. Leila, cadê a Leila? Ok, tchau, tchau.